feliz por poder estar com vocês mais uma vez. A palavra de hoje, crianças, ela é bem importante. Meu amor, não pode ter preguiça. não, porque é pecado, a gente não é. Nós Isso, não somos um povo pecado. preguiçoso. É o seguinte, gente, ó, é bem sério. Se não prestar atenção, não vai conseguir entender, tá? Ok? Tanto que, olha, eu preciso dos grandões que realmente agora saibam que são grandões, porque nós temos os pequenos. Não, depois vocês falam com a tia, presta atenção. A gente não tem pequenino junto? Eles vão receber o mesmo alimento espiritual. Só que para isso tem que ter a atenção de todo mundo. Se ficar conversando com o amigo, vai atrapalhar os pequenos. Porque essa palavra, ela serve para todas as idades, mas é preciso ter compreensão. E para o Espírito Santo abrir nosso entendimento, a gente tem que querer. Eu estou vendo que tem criança que não quer. E aí ele vai acabar fazendo o quê? O Espírito Santo é educado. Ele não vai fazer o que a gente não quer. Então, para a gente entender, a gente tem que prestar atenção. É uma palavra muito especial que Jesus quer que vocês aprendam, só que você precisa de atenção, amém? E sem assobiar fazendo favor, tá bom? Você já é grande. Você já não é grande? Então, tem que abençoar quem? Os pequenininhos que estão aqui na frente. Sabe por que eles estão aqui na frente? Para poder prestar muita atenção também. Amém, crianças? Amém. Crianças, é o seguinte, a Tia Bá trouxe a palavra e eu vou ler para vocês. O tema de hoje, assim como eu coloquei lá no meu Instagram, hoje eu dei o tema. Tia Bá nunca faz isso. Mas eu coloquei o tema por ser um tema muito importante, muito especial. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem grandão que não sabe isso aqui que a Tia Bá vai falar. Sabe? Tem grandão que está na igreja há muito tempo e ainda faz confusão com essa palavra de hoje. Então a gente precisa aprender. A gente tem que aprender certinho. Hoje a Tia Bá vai falar sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Muitos fazem confusão, muitos têm dúvidas sobre o Espírito Santo. Quando a Tia Bá conheceu Jesus, também não entendia nada. Falava, nossa, mas como assim? Não estou entendendo nada. Deus, Jesus, Espírito Santo, como assim? 3 em 1, é tudo igual, é tudo mesmo, sabe assim? Dava nó na cabeça. E a Tia Bá aprendeu, e hoje eu vim falar para vocês sobre crianças. Repete com a Tia Bá, até os pequenininhos. Crianças. Cheias. Do Espírito Santo. Vocês sabiam que vocês podem ser cheios do Espírito Santo? Sim! Eu já vi criança menor que o Miguel falar para grandão entregar a palavra de Deus. E eu já vi grandão cair no chão aos pés do Senhor. Porque aquela criança ela era cheia do Espírito Santo. Para entregar aquilo que Deus queria entregar. E a Tia Bá escutou uma vez que crianças jamais poderiam ser usadas pelo Espírito Santo. Imagina, quem ora, quem louva, quem jejua somos nós, não são eles. Eles não têm. Até parece que Deus usar uma criança. A Tia Bá escutou isso. E num lugar que não deveria escutar. Então eu quero falar para vocês que é uma grande mentira. O Senhor usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. E eu me lembro que aqui todo mundo aceitou Jesus. Vocês se lembram? Sim. Que todo mundo aceitou Jesus. E quando vocês aceitaram Jesus, vocês falaram com o Senhor: mora na minha vida, no meu coração. E o Senhor faz morada no coração de vocês. Porém, ela está aqui, né? Para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa saber de algumas coisas importantes, amém? Amém. Mas agora vamos saber um pouquinho mais sobre quem é o Espírito Santo? Sim. Olha só, crianças, no livro de João 14, versículo 16. Eu amo essa palavra de todo o meu coração. Porque um pouquinho antes, a Bíblia diz que Jesus estava confortando os seus discípulos. Quem aí se lembra? Jesus veio na terra como um de nós. Ele nasceu da barriga de sua mãe. Deus escolheu Maria para gerar Jesus. Jesus nasceu, cresceu, viveu como a gente. Tinha fome, tinha sede, tinha sono. Ele veio como um de nós. Jesus era um ser humano também. Ele morreu, ressuscitou que dia? Terceiro dia. Jesus ressuscitou. E aí ele já subiu aos céus direto? Ai, que bom que vocês sabem. Isso mesmo.
A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias na terra. E é o que os estudiosos também acreditam, que Jesus passou 40 dias na terra após sua ressurreição. Só que a gente sabia, né, na época, a gente sabe, na época eles sabiam que Jesus não ia ficar. Eu imagino tudo de lindo que Jesus fez nesses 40 dias. Andou com os discípulos, com certeza ele curou, houve sinais, maravilhas, muitos milagres. Ou seja, Jesus já tinha cumprido o tempo dele após esses 40 dias. Jesus nasceu, viveu, cumpriu toda a vontade de Deus, morreu. Ao terceiro dia ressuscitou, passou mais 40 dias na terra. E a Bíblia diz que antes da sua ascensão, o que é ascensão, Tiabá? Antes dele subir aos céus. Os discípulos ficaram preocupados, crianças. Eu diria até que desesperados. Jesus, o Senhor vai embora, o que vai acontecer? O que vai ser da gente, Jesus? Sem o Senhor não dá. Com o Senhor a gente já tem tanta dificuldade. Com Jesus é difícil? Eu acho. Mas sem Ele é pior. E por que é difícil? Porque somos seres humanos. As coisas aqui pra gente não são fáceis. Jesus disse aqui para os discípulos na palavra. Porque eles ficaram preocupados. Jesus falou, eu vou precisar voltar pro Pai. E aí os discípulos fizeram o quê? Entraram em desespero. Como assim, Jesus? A gente vai ficar sem você e agora? Eles viram a morte, a ressurreição. Pode ser que eles pensaram assim, já que ele está aqui, ele vai ficar, né? Mas não, crianças. Jesus precisava voltar para tomar o lugar que é dele, a destra de Deus. O que é destra? Direita. Um trono que é dele ao lado de Deus. E nisso a palavra diz em João 14 que Jesus confortou os discípulos. Mas no versículo 16, que é o que eu sou apaixonada, porque ele está aqui, porque a palavra está falando que ele está aqui. Está assim na Bíblia da Tiabá. João capítulo 14, versículo 16. Jesus promete outro consolador. Porque do versículo 1 ao 15, Jesus estava ali consolando os discípulos. Não, vocês não vão ficar sozinhos. De jeito nenhum, eu vou subir aos céus, eu tenho que voltar. Eu tenho que estar ao lado do Pai, é o meu lugar. Mas eu rogarei ao Pai, no versículo 16, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Crianças, isso é maravilhoso. O meu coração ele se enche de alegria. Porque Jesus, ele realmente, ele subiu aos céus, ele está lá do lugar que é dele. Mas ele deixou o Consolador. E ele prometeu que deixaria. E Deus enviou. E quem que Deus enviou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito da verdade é que o mundo não pode conhecer porque não vê nem o conhece, mas nós conheceremos porque Jesus habita conosco e estará conosco. Ou seja, Jesus disse para os discípulos que Deus enviaria um outro consolador, que a gente não estaria sozinho. E eu não estou sozinha. Alguém aqui está sozinho? Não. Porque aceitou Jesus. Esse Espírito que o Senhor disse, que Jesus disse para os discípulos que Deus enviaria é o Espírito Santo, que o mundo não vê. Alguém que está enxergando? Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Alguém está vendo ele? Não. A Bíblia diz, Jesus falou, o mundo não vê. Mas vocês sabem que Ele está com vocês. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. E a Tiabá está sentindo a presença dele muito grande aqui comigo. Meu amor, presta atenção. A Tiabá sabe que Ele está aqui. Porque foi uma promessa que Jesus fez. Ele disse, Ele prometeu um outro Consolador. Porque Deus enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que testifica de Jesus. Crianças, quando vocês oraram aquele dia que a Tiabá estava aqui, que eu creio que vocês fizeram isso antes, quando vocês confessaram recebendo Jesus, aqui no coraçãozinho, ó, nós somos morada, uma casinha. Ele já passa a falar com quem quer falar com ele. Vocês sabiam? O Espírito Santo fala com a Tiabá. Mas por quê? Porque eu falo com ele e quero ouvir a voz dele. A Tiabá quer ouvir ele falar. Eu preciso dele, crianças. Porque se Deus falou que eu não estaria sozinho, que mandaria socorro, o socorro vem de Deus. De que jeito? Através do Espírito Santo. Deus criou todas as coisas, nos criou. Jesus, que é o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu por nós. E
depois, quando Jesus subiu aos céus, o Senhor enviou o Espírito Santo formando a Trindade. A gente fala Trindade, são três que se formam um. Deus Pai, Jesus que é Filho e o Espírito Santo. Deus e Jesus estão no céu. O Espírito Santo, presta atenção, que é a presença de Deus que o Senhor deixou aqui na terra, está conosco todos os dias, até o final dos dias. Só que somente com quem quer. Tem um monte de gente que aceitou Jesus e não quer, porque não está nem aí para o Espírito Santo. Comete muitos erros, muitos pecados que sabe que é pecado. Quando eu erro, é a mesma coisa, gente, que eu falo, Espírito Santo, sai pra lá que eu não quero papo agora, não. Agora eu não quero o Senhor, porque eu quero fazer o que é errado. É desse jeito. Crianças, quando a gente faz coisa errada, desobedece, a gente fala, Espírito Santo, eu não quero mais você. A gente peca contra Deus. E isso entristece o coração do Senhor. E a gente praticamente manda ele embora. Porque se a gente está com ele, a gente faz as coisas certinhas, a gente vai escutar ele. Presta atenção, meu amor. A gente vai escutar o Espírito Santo falando, a gente vai ter uma direção. Quantas vezes o Espírito Santo falou para Tiabá, não faz isso. Ó, não vai lá não que estão armando para você. Vocês se lembram como eu conheci o Espírito Santo sem saber quem ele era? Não se lembram? A Tiabá já contou essa história aqui. Gente, presta atenção, tá? Olha aqui para Tiabá. A Tiabá precisou ir morar no outro estado do Brasil. Eu não queria. Eu morava com a minha mãe e com meus irmãos. A Tiabá, sem conhecer Jesus, porque não tinha sido apresentada para ele, sabia que aquela viagem não era boa. Eu já sentia que tinha coisa errada naquilo ali. E a gente foi. E o que era ruim, crianças, ficou, ó, pior ainda. Eu não vou dar detalhes para vocês não assustar. Ficou pior ainda. E aí eu escutava uma voz. Que isso vocês têm que entender e saber discernir. Só sabe discernir quem tem o Espírito Santo. Aquela voz falava assim pra mim: vai dar tudo errado. Pra que viver? Pra que você vai continuar aqui? Besteira. A melhor coisa que você faz é morrer. Aquela voz falava. E a Tiabá não sabia. Eu não conhecia Jesus. Porque a minha família não tinha me apresentado Jesus. Jesus se apresentou a Tiabá. E aquela voz ficava. E a situação que a Tiabá estava com a família dela era muito ruim. E aquela voz, criança, presta atenção, era uma voz muito má. Eu não sabia. Porque quando a gente não tem a presença do Senhor, a gente faz o quê? Faz o que a gente quer. E como eu não sabia que Jesus existia, eu escutava aquela voz e com tristeza no coração, eu fazia o quê? Seguia aquela voz. E aquela voz um dia falou assim pra mim, eu lembro que eu estava naquele quarto, era uma casa que a Tiabá chamava de cativeiro, porque era igualzinho, para vocês entenderem a situação que eu, minha mãe e meu irmão se encontravam. E aquela voz falou assim pra mim, olha, vai lá na ponte em tal lugar e se joga e acaba com isso. Eu fui. Eu conhecia Jesus? Não conhecia Jesus. Quem estava falando comigo? Não. Eu não sabia. E a tristeza, crianças, era tão forte, tão grande, que eu não falei para ninguém, eu simplesmente saí. Eu não conhecia nenhum lugar, mas aquela voz da minha mente foi me levando com aquela tristeza. Presta atenção, não é para brincar. E no meio do caminho, crianças, veio outra voz. Aquela eu nunca tinha escutado na minha vida até o momento. Era uma voz inexplicável. Ela é uma voz que ela pode abalar a terra. Aquela voz tão forte, tão poderosa, que trouxe uma paz e um alívio na minha mente e no meu coração. Falou assim, não vai adiantar você se jogar, você não vai morrer. Você só vai se machucar. Eu travei no meio do caminho, crianças. Aquilo me abalou de tal maneira que era impossível não obedecer. Ela foi muito maior e mais poderosa do que a voz que me mandava para aquela ponte. Porque a voz que mandou a Tiabá para a ponte, ela alimentava a tristeza, a raiva, a angústia. Mas a voz que me paralisou, que falou para mim que não ia adiantar, que eu ia só me machucar, e me mostrou que eu ia ficar numa cama de hospital, me trouxe de volta.